Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui da USP de São Carlos, no caso do Departamento de Engenharia Mecânica, mas eu sou formado em Engenharia Mecânica Aeronáutica. Então eu tenho uma proximidade muito grande com esse assunto e ultimamente eu venho trabalhando aqui na engenharia aeroespacial. Eu já vou explicar um pouquinho do contexto antes de entrar no assunto. O assunto, eu acredito, o Fernando Catalano me disse que vocês é que pediram uma aula sobre reentrada orbital. De fato é uma das coisas mais importantes de uma missão. Vou mostrar por quê, né? Mas antes de entrar no assunto, eu queria falar um pouquinho do contexto, né? O assunto, a reentrada orbital e principalmente as tecnologias do pouso não espatifado. Esse não espatifado é porque você pode justamente querer um impactador, como teve essa missão recente, né? O pessoal tentou e conseguiu alterar a trajetória de um asteroide, que era para testar uma tecnologia para evitar, por exemplo, um asteroide que caísse na Terra. Então você quer um impactador. O pouso não espatifado seria pousar com velocidade igual, velocidade relativa ao solo, zero, né, no final, que é o caso de um avião. De fato, isso daqui é uma das aulas dos tópicos mais interessantes e muito solicitado pelos alunos e nos diversos meios ali em que eu venho trabalhando. Falando um pouquinho do contexto, esse tópico em particular é uma das aulas de um curso que a gente está montando aqui na área de difusão do conhecimento. A USP ela tem os cursos de graduação e pós-graduação, mas ela também tem cursos que a gente chama de difusão do conhecimento. Então, por exemplo, cursos voltados para a terceira idade, para pessoas especiais, diversos tipos de cursos, né? Então, nessa linha, eu criei aqui um curso de extensão e especialização que eu chamei de Introdução à Engenharia Aeroespacial. Na virada 23-24 foi a primeira edição, foi um MOOC. MOOC é um Massive Open Online Course, né? Então, teve mais de 1.000 participantes aqui, mas é online, tudo online. Agora, na virada 24-25, a gente fez a segunda edição. São cursos de 20 horas, então foi uma semana. Foi nesse anfiteatro aqui, esse MOOC. Eu dei sozinho esse curso, então ele tinha a versão presencial, as pessoas vinham aqui no anfiteatro assistir, mas também assistiam online, com presença aferida. Esse é um negócio que eu já faço nas minhas aulas normais, né? Então foi um super sucesso ali, teve mais de 1.000 participantes, mais ou menos 1 para 1, né? Porque teve duas versões, a versão online ou digamos, presencial ou telepresencial, foi na última semana letiva de dezembro. Então, uma semana inteira a gente teve aula aqui, tá? Toda a tarde. Depois teve a versão assíncrona, ou autoensino, que durou até julho do ano passado. Não, perdão, desse ano. Foi até julho desse ano. Então, aí as pessoas tinham vários meses para assistir às aulas e teve mais ou menos, então, 500 alunos e é um curso USP, com certificação USP, etc. Então, em função disso, eu queria chegar nesse ponto aqui. A gente agora está preparando, na virada 25-26, provavelmente em abril de 26, um curso agora de especialização em engenharia aeroespacial de 40 horas, não mais 20 horas, e serão 5 professores. Então, aqui do departamento vai estar o Jorge Bidinotto, o Marcelo Leite, o Paulo Greco e o Fernando Catalano também. Vai ministrar aulas aqui nesse curso. Também um curso de especialização, mas aí com vagas bastante limitadas. Não vai ser um MOOC, né? Sendo que são 100 vagas, mas vai ter 50 vagas gratuitas para alunos aqui da ESC. Aí a gente tem que definir um critério e tal, para as pessoas que se interessam. Então, esse é o contexto acadêmico aqui de todo esse material, e essa aula, esse assunto hoje é uma das aulas, né? E não é difícil imaginar que essas 40 horas possivelmente virem 400 horas num curso de especialização mesmo em engenharia aeroespacial. Aí então já aberto para alunos de graduação. Aí a gente sai da área de difusão, aqui está mais na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e realmente vai para graduação, possivelmente pós-graduação.
Então, são os nossos esforços que a gente está tentando nuclear essa área aqui. No meu caso, quer dizer, eu entrei nisso daí, tem toda uma história, não vou contar hoje, mas então, no caso das aulas da engenharia aeroespacial, os 2 MOOCs que já foram ministrados, todas elas estão gravadas lá no meu canal. A aula de hoje vai ser exatamente essa aqui, número 7, reentrada orbital e tecnologias de pouso não espatifado. Na verdade, essa aula ela tem um pouco menos de um ano que eu preparei, mas eu já atualizei alguns slides, então tem algumas novidades que eu vou mencionar hoje, não é exatamente a mesma coisa. Também dentro desses esforços, eu não falei do meu canal, mas eu comecei há uns 15 anos atrás a produzir materiais, tipo esse daqui, a não só transmitir as minhas aulas regulares aqui na USP, mas também produzir, talvez valha a pena até... Como a gente está em casa, eu vou ser um pouco informal, sabe? Então, esse aqui é o meu canal, e eu tenho o que eu chamo de revistas. Então, por exemplo, são playlists de documentários. Então, por exemplo, coisas ligadas a mudanças climáticas e a transição da matriz energética, que era a minha matéria na pós-graduação, sabe? Então, chegou mais ou menos a uns 15 anos atrás, eu queria escrever um livro. Só que aí eu pensei, poxa, mas eu alcanço mais pessoas se eu, antes de fazer o livro, quer dizer, eu pego o material que iria para o livro e aí eu transformo em vídeos. E um parênteses dentro do parênteses. Eu tenho uma certa prática com isso porque quando eu era estudante, eu trabalhei em rádio, televisão, jornal, fiz bastante disso, sabe? Fui locutor de rádio, para vocês terem uma ideia, né? Mas assim, então eu tinha uma certa facilidade, fiz todos esses vídeos. E 15 anos depois, aí sim, escrevi um livro. Né? Então, esse é o meu livro, tem português também, essa aqui é a versão em inglês. E esse assunto, vou ligar com o assunto, é tão importante que é um capítulo inteiro do livro. Né? O penúltimo capítulo aqui. E por que isso é tão importante? Não só pelos desafios, pelo interesse do assunto, pela física da coisa. Eu vou falar, por exemplo, transferência de calor, você que está me perguntando, vou mencionar um pouquinho essas coisas aqui hoje. Tá? Mas por causa do impacto, digamos, socioeconômico que essas tecnologias de pouso não espatifado vão abrir, né? Vão possibilitar. Então, para a gente começar a entrar no assunto, aliás, uma coisa, se precisar me interromper, perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade, eu estou à vontade com vocês aqui, então vocês estejam à vontade comigo também. Então, para entrar um pouco no assunto, que é o resumo aqui do 5º capítulo, esse aqui é o nosso plano de voo para a palestra de hoje. Então, as dificuldades e perigos da reentrada orbital. Quando a gente fala perigo, problema, isso aqui tem que motivar o engenheiro. O engenheiro é um sujeito, uma pessoa que gosta de problema, vai atrás dos problemas, porque a gente vive de fornecer as soluções. Então, quando eu vejo perigo e problema, eu acho interessante, porque pode haver uma oportunidade de desenvolvimento. 2, aqui, estratégias de pousamento. Outro parênteses, essa palavra já me deu muita dor de cabeça, ela não existe em português, no nosso vernáculo. Já fui no dicionário da Academia Brasileira de Letras, que não tem o significado, tem só, digamos, o registro das palavras que existem ou não em português. Não existe pousamento, mas a gente precisa dessa palavra para diferenciar de pouso. Pousamento seria o processo de pouso. E o pouso pode ser o ato final do pousamento, digamos. Então eu fiquei meio vendido e inventei essa palavra, é um neologismo, já fui muito criticado, o pessoal que é defensor da inculta e bela, mas paciência, a gente precisa dessas palavras. Então, assim, as estratégias de pousamento, paraquedas, asa, retropropelido, pouso híbrido, eu vou falar de tudo isso um pouco. E, se eu vou falar de tudo um pouco, eu não vou me aprofundar em nada, isso também é um ponto, mas a ideia é motivar, se alguém quiser se interessar e se aprofundar em algum desses tópicos em específico, né, por favor, seja bem-vindo, se eu puder contribuir. O pousamento, sendo um processo, a gente pode dividir em 3 grandes etapas, que eu vou também elaborar durante a apresentação. Então, primeiramente, uma manobra orbital de interceptação da atmosfera, se for um pouso com aerofrenagem,
Se o planeta tiver atmosfera, você obviamente vai usar para dissipar energia potencial gravitacional e cinética. A fase 2, que é propriamente a aerofrenagem, essa aqui é a fase tecnologicamente desafiadora, perigosa, etc. E o pousamento termina no pouso, quer dizer, então o problema é assim, na fase 2 você vai dissipar 99,999% da energia, mas o pouso final também não pode ser feito com uma velocidade de 5 metros por segundo. Quer dizer, de 5 metros por segundo você vai a zero. Então, não pode. Então, você tem que ter uma equalização final da velocidade, e aí tem as várias estratégias que estão surgindo, incluindo o tal do Mechazilla lá da SpaceX, que é é considerado o estágio zero ali da missão, tá? Para zerar a velocidade. Então, realmente o assunto é complexo, mas antes de entrar nele, quer dizer, então já dei um pouco o plano de voo, eu queria mostrar um pouquinho esse slide, porque eu queria falar para vocês das motivações. Por que isso está sendo importante? Um lado dessa resposta é a questão dos desafios científicos, tecnológicos, de materiais, estratégias de arrefecimento, tá? Então isso é legal, mas tem impactos socioeconômicos. Então, por exemplo, um deles, as diversas aplicações comerciais que estão surgindo, desde empresas de garagem que estão lançando satélites a um custo baixo, rideshare, por exemplo, satélites miniatura e começa a vender algum tipo de serviço. Tem gente adaptando o iPhone para pôr no CubeSat e fazer alguma aquisição de dados e transmitir, né? Mas para citar um exemplo, eu vou citar as constelações de satélites, né? E tem, obviamente, uma em particular aqui, que é a Starlink, tá? Que está, digamos assim, mais focada nessa questão, que é a economicidade. Então, as aplicações comerciais, obviamente, elas têm que ser economicamente viáveis, portanto, tem que ter economicidade. Sendo uma aplicação em órbita, você tem que fazer o lançamento orbital, e no caso aqui das constelações de satélites, como eles têm uma vida útil, a órbita tem uma vida útil relativamente curta, quer dizer, você lança lá 6.000 satélites, todo dia um ou outro satélite está morrendo porque está reentrando na atmosfera. Então, para você manter a sua constelação, você tem que lançar alguma coisa como 1 tonelada de satélites a cada semana. Eu estou falando de economia, não estou falando nada de engenharia, muito menos de engenharia aeroespacial. Como lançar 1 tonelada por semana se o seu custo é muito alto? Não dá. Por isso é que a Starlink está, vamos dizer assim, sozinha nesse terreno. Eles conseguem lançar mais isso é o que eles lançam hoje, a SpaceX. Portanto, com uma grande economicidade, está dominando o mercado, mas todo mundo está atrás, né? Os chineses principalmente. Então, uma das maneiras de você baratear o custo desse lançamento aqui é reutilizar o lançador, o que é meio óbvio, imagina você é uma companhia aérea, está fazendo voo São Paulo, Nova York, então você vende as passagens, chega em Nova York, você destrói o avião inteirinho. Então quanto é que vai custar? Quer dizer, cada passageiro pagou a sua passagem mais o custo do avião, vai ser caríssimo. Então isso aí barateia para o passageiro, que seria o satélite aqui, só vai ser barato se esse custo da aeronave for diluído nos milhares e milhares de satélites ou passageiros, no caso do meu exemplo. Tá? Então, a reutilização do lançador é uma tecnologia fundamental para você ter economicidade e para você poder, então, desenvolver as suas aplicações orbitais. E eu estou usando aqui as redes como exemplo. A reutilização do lançador significa o quê? Agora sim, isso aqui que é a parte importante. É o pouso de grandes massas, ou o pousamento de grandes massas. Que eu usei a palavra pouso porque realmente você tem que pôr lá com velocidade relativa igual a zero na superfície da Terra, para poder reciclar o equipamento. Grandes massas significa mais de 100 toneladas por pouso. Essas cápsulas aí, a Soyuz, a Dragon, a da Blue Origin, etc., é alguma coisa como 10 toneladas. Aí eu vou mostrar que isso faz uma grande diferença. Então,
Pousar grandes massas só tem uma tecnologia capaz de fazer isso de forma econômica, né? Paraquedas não vai pousar na Terra, estou dizendo, né? 100 toneladas, não vai nunca pousar. O booster do ônibus espacial era os maiores paraquedas que foram feitos, era do booster do ônibus espacial e já estava no limite, era um paraquedas estagiado, tinha alguma coisa como 4 toneladas de paraquedas para pousar cada booster daqueles, né? Sendo que com retropropelido, com 1,5 tonelada de combustível, você pousa ele. Eu vou mostrar isso para vocês hoje. Então, se você desenvolver as tecnologias de grandes massas, pouso ou pousamento de grandes massas, você consegue atuar nas aplicações comerciais. É que diferentes áreas têm diferentes parâmetros econométricos. Tá? E aqui em azul estão os exemplos do que seria mais ou menos o satélite, né? Aqui, a rigor, esses 100 toneladas deveria estar em azul também. Então, a importância da reentrada orbital é justamente isso. Você não vai destruir o seu lançador, você vai recuperar o máximo possível. Então, vamos entrar no assunto, finalmente. Tá? Então, o que é o pousamento? Vou pegar aqui esse slide, ele não está estagiado, então vamos lá. O pousamento são as 3 etapas. Então, você tem numa primeira... Eu peguei aqui a Soyuz, porque ela, justamente para otimizar a questão energética, antes de... A Soyuz é essa espaçonave aqui. Ela tem o módulo de serviço, ela tem o habitáculo propriamente, o módulo de serviço aqui atrás, as antenas, e o que vai pousar é essa cápsula central aqui, ó. Então, na hora de pousar, aciona os motores, e aí é uma manobra de interceptação da atmosfera, e antes de entrar, porque para não ter que gastar paraquedas com essa parte, com esse peso morto aqui, porque o problema não era ter economicidade, então separa, e a única coisa que pousa é essa cápsulazinha aqui. Então aqui tem os astronautas e o paraquedas, e acho que não cabe nenhum chiclete ali, a mais ali na cápsula. O resto reentra de forma destrutiva, a gente vai ver o que é isso exatamente, tá? E na reentrada, a etapa 2 é a aerofrenagem, ou seja, a aerofrenagem é a dissipação de toda essa energia orbital aqui, que é basicamente cinética e potencial gravitacional. Mas quanto é isso? É muito ou pouco? Eu vou mostrar para vocês. Tá? E aí o pouso, que seria a última etapa do pousamento, é quando você equaliza a velocidade em relação à velocidade do solo. Tá? Você não pode... Um ônibus espacial, por exemplo, ele equaliza a velocidade vertical, mas a velocidade horizontal ele consegue, né, frear com paraquedas. Tá? Então, é um pouco mais elaborado. Então, essas são as etapas do pousamento. Eu vou usar a palavra pousamento aqui para não ficar falando processo de pouso. Em particular, e nós vamos ver isso no detalhe, né, na etapa 1, como eu disse, é uma manobra orbital, a gente vai falar um pouquinho de mecânica orbital. Então, é uma manobra de redução do perigeu. Então, você está em órbita, você aciona os seus motores para reduzir o perigeu da órbita. O perigeu é o ponto de menor altitude da órbita, é o ponto mais próximo do foco orbital, para uma posição abaixo, quer dizer, dentro da atmosfera, alguma coisa como 20 km da linha de Kármán. Nós temos uma palavra em português para isso, que é desorbitar. Então, é uma manobra de desorbitamento. Tá? A etapa 2, então, essa sim é importante, a dissipação da energia. Sem isso não tem como, aí você vai fazer um impactador. Tá? E 3, aí sim, né, a zeragem final da velocidade. Tá? E para cada uma delas você tem que ter equipamento, você tem que ter, por exemplo, aqui na etapa 1 você precisa ter motor e combustível. Na etapa 2, quais são os problemas? Basicamente, dissipação da energia, então proteção térmica. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente comparar um foguete com um carro, os motores são as rodas do carro. E aquela proteção térmica, aquele escudo térmico, é o freio a disco do foguete. Né? Porque um carro para por quê? Porque dissipa energia no freio a disco. Né? Você aciona o freio, vira energia térmica e acaba dissipando. Né?
E o fim aqui é a história da zeragem final da velocidade, e a gente tem 3 possíveis tecnologias, e eu fiz questão de separar porque o pouso retropropelido é a única tecnologia que atende grandes massas. Paraquedas e pouso planado, que é o caso do ônibus espacial, por exemplo, não vai nunca atender grandes massas por causa de uma lei. Eu não sei se já ouviram falar, a lei do quadrado cubo. Tá? Eu vou falar um pouco dessa lei do quadrado cubo. Né? Eu vou mostrar, inclusive, o caso do A380 para vocês. Né? Que ele, digamos, sofre um pouco com essa lei do quadrado cubo. Então, esse aqui é o nosso plano de voo detalhado. Né? E para falar dos equipamentos do pouso final, do pouso, então, paraquedas, como eu disse para vocês, essa aqui é a Apollo 11. Tá? Perdão, minha garganta está meio ruim, então eu vou dar umas tossidinhas. Então, isso aqui vocês conhecem, a Dragon, né? Muito bem. Existem algumas estratégias híbridas, no caso aqui da Rocket Lab, né? Então, ele tem esse aqui não é exatamente um paraquedas, é um paraglider. Então, ele digamos, diminui bastante a velocidade vertical, mas a horizontal não, e a ideia é capturar com um helicóptero. Cá entre nós, eu não acredito muito nessa técnica, porque a dificuldade de se fazer isso de forma regular e econômica é terrível, né? E para grandes massas não deixa de ser um paraquedas, né? Quantas toneladas vai pesar esse paraquedas se esse seu booster aqui tiver 100 toneladas, né? Então, esse é o problema. As asas de pouso planado, ou para o pouso planado, não são uma ideia nova. Tá? As próprias cápsulas, essa aqui é a cápsula do projeto Gemini, e eles tinham, porque sempre é uma questão de massa, né? Se eu usar um paraquedas, a Gemini pousava com paraquedas, quanto vai pesar esse paraquedas? Ou se eu usar um sistema de asas, esse aqui é tipo, as asas deltas antigas eram assim, né? Então, chamada asas de Rogallo, com 2 L, se você quiser procurar. Então, se você usar um sistema de asas infláveis aqui, quanto que vai pesar? Sempre, a conta é sempre quanto que vai pesar, em termos de massa, tá? Você quer minimizar. E o problema é que você tem que levar esse equipamento lá para cima, para depois descer com ele. Então, você gasta propelente já desde o início, você tem que levar lá para cima para poder usá-lo na descida. Então, são os pousos planados, tipo ônibus espacial, e tem outras cápsulas, né? Isso entra num outro assunto interessante, que isso não é objeto do curso, inclusive, que é o ônibus espacial, os aviões espaciais, que é um sonho nosso, né? Fazer as missões Single Stage to Orbit. Então, você decola como se fosse um avião, executa a missão orbital, depois volta como se fosse um avião. Tá? Existe gente trabalhando nisso, não é uma tecnologia viável, depois eu mostro para vocês, não hoje, né? No curso eu mostro bem isso, mas as pesquisas que estão sendo feitas, e principalmente o motor que eles estão desenvolvendo, né? Que é o motor híbrido. Se vocês tiverem curiosidade, procura pelo projeto Skylon. É um avião espacial, e para esse avião eles desenvolveram um motor que ele é híbrido. Ele começa motor aspirado e termina motor de foguete. Então, no meio do processo, ele transiciona e começa a usar o oxigênio que ele mesmo embarcou, né? É uma obra-prima esse motor, né? E eles estão ganhando muito dinheiro com o motor e os periféricos do motor, porque a missão mesmo é antieconômica de qualquer forma. E a última estratégia, que essa sim eu estou dizendo para vocês e vou justificar que é a única que resolve, é o pouso retropropelido, que significa que ao invés de embarcar um paraquedas ou asas, você embarca propelente e aciona o motor no pouso. Na verdade, até antes do pouso você aciona. Isso engendra dificuldades tecnológicas que são importantíssimas, que eu não cobri no curso, nos MOOCs, mas que vai ser coberto ali no 40 horas, no curso de 40 horas, que é a parte de controle, por exemplo. Imagina, você tem o peso do foguete aqui, do booster,
e a força propulsiva vem de baixo para cima. Então isso aqui é um problema de equilíbrio instável. Tá? É que nem, não sei se vocês já brincaram de tentar equilibrar uma vassoura na palma da mão, assim, o centro de gravidade está bem acima, então é um problema de equilíbrio instável, entre outros, né? Tem o problema do controle da vetorização do empuxo, mas tem o problema da reignição do motor, quando ele está entrando na atmosfera, a Mach 20, por exemplo, é possível restartar o motor a Mach 20, né? Então, isso tudo está acontecendo esses dias. Agora, acho que segunda-feira vai ter aí mais um lançamento. Você vê que essa parte da reignição já foi superada. Tá? Então, no caso, quem está fazendo isso de maneira comercial é a SpaceX com os Falcon 9 e a Starship está sendo desenvolvida para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês, né? Eu falei que para ser econômico você tem que lançar alguma coisa como 1 tonelada por semana. Com a Starship, teoricamente, se tudo der certo, eles vão conseguir lançar 100 toneladas por semana. Tá? Só que para chegar nisso, tem o problema, por exemplo, da reentrada, porque esse booster aqui, ele não volta de uma órbita, ele volta do que? Ele volta de um voo balístico, na verdade. Sobe ali alguma coisa... Ele entra no espaço, acima da linha de Kármán, mas não é uma órbita, ele acaba voltando. Como o X-15, né, da NASA. Pode falar. A pergunta é sobre toda a nossa situação que a gente vê ambiental mesmo. Tipo, a gente não tem um processo que a gente consegue no avião de ter vários ciclos. Então, quais são as perspectivas para isso, sabe? Porque você não consegue recuperar direito, né? O que? O seu equipamento? Não, dá para recuperar. Assim, se tudo der certo, né? Se tudo der certo, e o diabo mora nos detalhes, mas se tudo der certo, e aqui, no caso da Starship, né, que é o único projeto que eu conheço que foi tão longe. Os chineses têm projeto assim, mas nunca funcionou, outros estão tentando. Tá? Mas se tudo der certo, eles vão recuperar 100% do equipamento. Tá? Mas é wishful thinking. Tá? Agora, eu não sei também se você se referia à questão dos propelentes, do combustível. Tá? Material mesmo. Que é outro capítulo. Por isso que esse assunto aeroespacial, ela vai da biologia. Minha esposa é bióloga e tem orientados que trabalham na NASA com pesquisas em exobiologia. Então é um tema que vai da biologia até materiais, matemática, eletrônica, sabe? Economia, falei de economia. Então assim, é difícil falar um pouco disso, tá? Mas para a gente poder atuar e entender um pouquinho do setor, a gente precisa conhecer um pouco de tudo. Tá? O pouso retropropelido não é nada novo, a NASA fazia isso na Lua. Tá? A Lua não tem atmosfera, a única forma de pousar é com o acionamento dos motores. Tá? Então você tinha um motor aqui embaixo, nessa base aqui embaixo, que era usado no pouso, e no retorno essa base ficava lá na Lua, e só esse pedaço de cima aqui, esse pedaço separava, tá? e os astronautas voltavam. Esse negócio era tão leve e compacto que eles ficavam em pé o tempo todo, não tinha lugar para sentar, tá? E as paredes eram finíssimas. É que a gravidade na Lua é 1/6 da nossa, então a quantidade de energia que você precisa para entrar em órbita é bem menor, né? E aí existe um contrato agora de desenvolver novos pousadores. A SpaceX ganhou um contrato, mas parece que a Blue Origin vai fazer alguma coisa também, e os chineses estão fazendo, e tem um monte de gente trabalhando nessa linha. O que me interessa, para citar essas coisas todas para vocês, são, digamos, os problemas, os desafios tecnológicos e as oportunidades que vocês terão, porque vocês vão entrar nesse mercado em alguns anos e vão trabalhar em problemas associados, né? Eu nunca imaginei, eu citei minha esposa agora e alguma parte do seu trabalho, eu nunca imaginei que seria tão importante, por exemplo, nos projetos em Marte, porque hoje o que está se fazendo em Marte é a busca por sinais de vida. Tanto que, me desculpa, parênteses, dentro de parênteses, uma das minhas revistas, pulei para o meu canal aqui no YouTube. Eu tenho
um playlist de vídeos aqui sobre as origens da vida. E curiosamente, isso tem a ver com pesquisa espacial, tem a ver com a segunda lei da termodinâmica, porque eu ensino termodinâmica, aliás, para os engenheiros aeronáuticos, né? Depois, acho que o ano passado, eu comecei a dar para a aeronáutica, a termodinâmica. Então, assim, é um assunto muito amplo, né? Vamos lá. A gente tem também algumas estratégias híbridas, que eu chamo meia calabresa, meia mussarela. Então, por exemplo, você tem aqui um sistema que você usa um paraquedas de frenagem, um outro parênteses. Normalmente, mesmo o paraquedas do booster do ônibus espacial, ele era estagiado. Então, você tem um paraquedas que é só para frenar, então você vem de Mach 30, por exemplo, e freia para algum Mach 0,8, alguma coisa assim. Aí você aciona o paraquedas de frenagem, e no caso aqui, a figura seria Marte. A Marte é dificílimo de pousar, porque, bom, a gravidade é menor, tudo bem, ajuda, mas a atmosfera, ela existe, então dá para fazer aerofrenagem, mas ela não é tão densa que você possa fazer o pouso final com um paraquedas, né? Você não tem a força de arrasto suficiente. Então, a primeira ideia foi usar balões, como vocês estão vendo aqui. Os menores ali, o Curiosity, o Opportunity e outros, usaram esse sistema com balões infláveis para amortecer o impacto final. E esse rover que está aí, a Perseverance, por exemplo, os dois, né? Eles usam, na verdade é um pouso retropropelido, o tal do Sky Crane, que é uma estrutura, aciona os motores, ela fica parada, aí desce um guincho, né? Desce um cabo e pousa o bicho lá. Eu acho que é a próxima figura. Então aqui, ó, esse pouso com os balões, né? Então, estratégias mistas, e aqui o Sky Crane do Perseverance, por exemplo, né? Essa aqui é uma foto incrível, isso aqui é a foto real do Sky Crane, né? Então ele aciona esses 4 motorizinhos, fica pairando ali no ar, na atmosfera marciana, aí desce um cabo, na verdade 4 cabos, desce o jipinho lá, o rover, né? Depois corta, são parafusos pirotécnicos, corta, e aí, como vocês estão vendo aqui, ele aciona os foguetes e vai se espatifar do lado ali para não ter o perigo de comprometer o robô, né? Então não deixa de ser um pouso retropropelido esse daqui, tá? E os números são diferentes nesse caso porque Marte é diferente, tem gravidade diferente e uma atmosfera diferente. Por enquanto eu estou na fase Discovery Channel da minha aula, da minha palestra, mas eu já vou entrar nos detalhes, vou falar de transferência de calor, né? Calma, não vai cair na prova não, não se preocupe. Mas então justamente, né? Finda a parte Discovery Channel, vamos entrar um pouquinho nos detalhes, tá? Pouquinho, muito pouquinho. Então etapa 1, a gente vai desorbitar. Então você está em órbita, e o que você tem que fazer, eu estou falando da Terra, né? Então, o que você tem que fazer, acho que é o próximo slide. Você está em órbita da Terra, e que esse é o Obert, tá? É um dos nossos heróis aqui, a gente vai aproveitar o tal do efeito Obert. Então, você está em órbita aqui da Terra, e a atmosfera nossa ela não é que ela vai até 100 km. 100 km de altitude é a linha de Kármán, que é uma linha arbitrária. A densidade atmosférica ela diminui exponencialmente. No curso de termodinâmica a gente até modela isso, tá? Oi, fala. Nome? Linha de Kármán, com K, Kármán. Kármán. Se eu não me engano tem um acento aqui. Aí eu não conheço, não conheço. Mas eu já explico o que é, porque é importante mesmo. Então é uma linha arbitrária, abaixo da qual, digamos, a atmosfera está significativa. Então o que você tem que fazer é uma manobra para alterar a sua trajetória, né? Então digamos aqui, como é circular essa minha trajetória, o apogeu é igual ao perigeu, que seria o ponto mínimo aqui. Então você aciona o foguete, o retrofoguete, e altera no apogeu para alterar a posição do perigeu. Então, o seu perigeu, né, se altera, você está numa órbita circular, passa a ter uma órbita elíptica, que seria essa amarela aqui, só que o perigeu da órbita está dentro da linha de Kármán.
tá? E aí então aqui começa a aerofrenagem. Um parênteses sobre a linha de Kármán, já que você perguntou, né? Então é uma linha arbitrária e ela funciona para efeitos administrativos, digamos. Então ela funciona que nem o limite do mar territorial. Então, por exemplo, o Brasil tem as 200 milhas, que seria o nosso mar territorial, e qualquer embarcação para entrar dentro dessas 200 milhas tem que pedir autorização para o governo brasileiro. E é assim com os outros países. A linha de Kármán funciona exatamente como, né, como essa divisão, digamos, o espaço territorial, assim como tem o mar territorial, e tem as águas internacionais, que você não precisa pedir autorização para ninguém. Então, o espaço aqui, você não precisa pedir autorização para ninguém para voar aqui. Tá? Então, a linha de Kármán, se você passar em cima de um país, em cima da linha de Kármán, você não tem problema nenhum, não precisa pedir autorização. Então, assim, é a linha que define onde você pode espionar sem problema nenhum os outros países, né? Então, isso aí foi tudo, aconteceu na Guerra Fria. Aí tem aquela história daqueles aviões lá, do Gary Powers, que foi, né? Tudo tem muita história. Mas então, voltando aqui, né? Aproveitando o efeito Oberth, você aciona o motor no perigeu, você aciona o motor no apogeu para obter esse perigeu, e o efeito Oberth corresponde, né? Como se aplica no apogeu, você gasta a menor quantidade de combustível possível para obter esse perigeu. Mas aí, o que acontece? Quando a espaçonave entra na atmosfera, aí outras forças vão aparecer, as forças aerodinâmicas. Quem órbita aqui, entre aspas, não tem forças aerodinâmicas. Na verdade, tem. Existe um conceito de vida útil de uma órbita. A estação espacial está mais ou menos a 400 km, de tempos em tempos ela tem que ser reerguida, porque ela vai decaindo, tá? Então é isso. Então, mas como isso aqui é um problema de manobras orbitais, eu não vou entrar no caso, porque, né, como eu disse, isso aqui é uma aula de um curso, e aí tem 2 aulas sobre mecânica orbital. Né? No meu livro lá é o último capítulo, e é assim, 25% do livro é mecânica orbital. Então, quando a espaçonave, ou a cápsula, ou o avião, ou o booster entra na atmosfera, ela vai sofrer forças aerodinâmicas, de atrito inclusive, então vai haver toda a dissipação aqui. Então essa aqui em vermelho é a parte da aerofrenagem mesmo, e aí a etapa 3 é o pouso final. Né? O booster do Falcon 9 e da Starship, a Starship segunda-feira talvez vai fazer isso aqui, ó, vai entrar numa órbita circular, ou quase circular, né? E vai tentar acionar os motores para fazer o retorno. Segunda-feira agora, se tudo der certo, né? Mas o booster do Falcon 9 e o booster da Starship, eles não entram em órbita. Eles são lançados e entram numa órbita elíptica, como se fosse essa amarela aqui, mas que o apogeu sim está fora da... É como se tivesse sido lançado, digamos... Ao contrário, como se fosse um lançamento ao contrário aqui, ó. Imagina que lançou daqui, veio, entrou no espaço, ou seja, acima da linha de Kármán, um perigeu. O Falcon 9, o booster, não vou lembrar de cabeça, mas alguma coisa como 120 km de altitude aqui, e depois volta. É que depende, né? Tem lançamentos e lançamentos. Então ele volta normalmente para a atmosfera. O X-15 da NASA fazia isso também, né? O Armstrong fez isso. Aliás, eu quero citar alguns livros para vocês, mas esse daqui eu não pus, que é a história do X-15, que é muito legal. Tá? Mas então, como eu disse, né, eu não vou entrar muito no detalhe, porque é um problema de manobra orbital. Vamos à etapa 2, essa sim é a etapa mais interessante, que é a dissipação da energia mecânica, no caso aproveitando o atrito aerodinâmico. Se o planeta não tem atmosfera, então não tem alternativa, você tem que usar propelentes, tem que acionar os motores para diminuir a sua velocidade. Então eu estou falando aqui de aerofrenagem, que foi inclusive o tema importante lá que o Fernando me pediu. Então vamos entender um pouquinho o problema. E aqui inclusive eu generalizei um pouquinho, porque a gente tem que olhar esse negócio em 3D. Né? Então você pode estar numa órbita equatorial, como é a Soyuz aqui,
ou numa órbita inclinada, como é o caso aqui do astronauta bolinha. Tá? Em ambos os casos, você tem uma certa quantidade de energia, no caso aqui específico, esse epsilon aqui é energia por quilograma de objeto. Tá? Então você tem uma energia cinética, esse V aqui então é a velocidade orbital, alguma coisa como, depende da órbita, né, mas alguma coisa como 10 km por segundo, seria uma velocidade orbital, e potencial gravitacional. Aqui que tem um pouquinho de novidade, talvez para vocês, eu não sei se vocês fazem algum curso aí de mecânica orbital, mas lembra, energia potencial, como é que a gente aprende lá nos cursos de mecânica 0,7, mecânica 1,2? Como é que é? Energia orbital. Energia potencial gravitacional, quanto que é? M, G delta H, por exemplo. Delta H seria a cota, ou MGZ, né? MGZ, para pensar assim. É verdade, MGZ, se o G, que é a aceleração gravitacional, não for variável. No caso, como a gente está falando de grandezas orbitais, então o G varia. Não varia muito, se você está em órbita baixa em torno da Terra, mas varia. Então, a gente precisa adaptar a nossa definição de energia potencial gravitacional para considerar que o G é variável. Existem várias maneiras de fazer isso, e uma maneira é definir a energia potencial como sendo menos, por exemplo, a massa do objeto, que ela está dividindo aqui, né? Gm, que seria a constante gravitacional universal, a massa do planeta e a distância. Mas tem um menos aqui. Professor, a energia pode ser negativa? Na verdade, sendo uma energia potencial, o referencial dessa energia é arbitrário. Se é arbitrário, você põe onde você quiser. Então, quando a gente fala de probleminha de mecânica, eu vou pôr o zero do potencial gravitacional ao nível do mar, ou eu vou pôr em São Paulo. Tá? Então, é arbitrário. O que importa é o delta. No caso, a gente vai pôr no infinito. Então, quando o R vai a infinito, tá? A energia potencial gravitacional é zero, faz sentido. Né? Você não tem mais força. A força de atração gravitacional que gera esse potencial energético é zero, quando o R é infinito. Agora, por que menos? Ou seja, por que eu estou orientando para baixo? Aí é uma coisa o seguinte, eu não vou nem fazer a conta. De novo, é mecânica. Quando você tem um potencial energético, é conveniente matematicamente que quando você deriva o potencial, você gera a lei que metrifica aquela força. Então, se você derivar Gm sobre R, ou menos Gm sobre R em relação a R, o que vai dar? Exatamente, vai dar a lei de Newton, lei da atração gravitacional. Então, o menos é só por causa disso, é uma questão de conveniência. Tá? E para nós o que importa é o delta, que é o que a gente vai fazer. Então, o nosso astronauta lá, né, vai acionar os seus motores e vai fazer a reentrada orbital. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele tem uma certa... Eu estou calculando o delta aqui de energia, o delta específico. Então, ele tem uma velocidade orbital inicial, tem uma velocidade superficial final, e aqui eu já fiz o delta de energia potencial, né, que ele está numa órbita inicial de altitude h. É que o R aqui, deixa eu só talvez escrever aqui, o R minúsculo da minha fórmula é igual ao raio da Terra mais h, que seria a altitude orbital. Tá? Então eu já fiz o delta de energia potencial, dá esse termo aqui. Só que eu queria explicar os termos de velocidade. Essas velocidades, do jeito que eu escrevi, são velocidades heliocêntricas. Ou seja, eu não estou considerando que a minha superfície, a superfície do pouso ali, tem velocidade zero. Então, para explicar um pouquinho melhor, a minha velocidade orbital inicial está aqui. A velocidade, eu tenho que sair dessa velocidade e alcançar essa velocidade aqui. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse delta. Aliás, é pseudo-heliocêntrico, porque eu não estou considerando o movimento da Terra em torno do Sol. Né? Mas não importa, porque é sempre o delta que interessa. Tá? E por que pode ser assim? Inclusive,
repara que o próprio plano da velocidade está sendo alterado aqui. Porque eu posso usar as forças aerodinâmicas para fazer essa equalização. O ônibus espacial, por exemplo, é interessantíssimo. Pelo fato dele ter asa e superfície de controle, ele conseguia economizar o escudo térmico. Como? Então ele pousava, eu vou mostrar daqui a pouco o envelope de reentrada, ele fazia uma série de manobras para, digamos, expor um lado, aí esquentava demais, ele expunha o outro lado, parecia eu imaginava um frango naquelas padarias e tal, que vende que os cachorros ficam babando ali assistindo televisão. É televisão de cachorro, a gente chama aquilo lá, né? Então, assim, são as várias... Mas vamos aos números, vamos quantificar. Então, isso aqui eu estou justificando um pouco, que toda essa dissipação, esse é o delta de energia que vai ter que ser. Quer dizer, nós vamos chegar num número aqui, ó, tá? Isso está sendo dissipado fisicamente onde? Na superfície da cápsula ali. E é exatamente isso que eu falei para vocês. No caso de um carro, quando ele freia, a sua energia cinética, no caso, não tem potencial, né? Está sendo dissipado onde? Nos discos de freio. Por isso que carros de grande desempenho e tal, chega a ficar rubro, como vocês estão vendo aqui. Tá? Mas vamos fazer algumas contas. Então eu estou lá inicialmente em órbita, tá? Eu tenho essa energia, eu tenho essa velocidade. Essa velocidade aqui a gente calcula para que a força de atração gravitacional seja igual à força centrífuga. Tá? Princípio de D'Alembert aqui, não estou no referencial inercial. Então essa é a minha velocidade inicial, que eu consigo calcular em função da altitude orbital, e quero chegar numa velocidade superficial, que é só, né, considerar ali que o H é a altitude do planeta. Aqui 3.600 é porque eu estou pensando em termos da Terra. Então essa velocidade eu calculei pegando uma velocidade equatorial, obviamente, né? E considerando que a Terra dá uma volta em 24 horas. Cuidado, esse 24 horas, né, uma coisa é o que a gente chama de dia sideral e dia solar, porque eles são diferentes. Porque como a Terra está, digamos, talvez fizer isso aqui, ó. Imagina que a minha câmera é o Sol, tá? É que quem está em casa assistindo isso a posterior vai entender assim. Então, a Terra está girando, vocês podem ver por essa marca aqui, está girando. Né? Então, se a Terra tivesse parado em torno do Sol, como está parado em relação à câmera, os 2 dias seriam iguais. Mas como ela está se movimentando, né? Então tem uma pequena diferençazinha. E essa é a diferença, mas eu desprezei essa diferença aqui. Tá? Então eu chego em números aqui. Que números são esses? Eu vou desestagiar o slide parcialmente. Então a nossa velocidade inicial, aqui eu peguei 400 km, que é a altitude da estação espacial, 7,6 km por segundo. Na superfície da Terra, no Equador, 0,46 km por segundo. Né? Então, fazendo os cálculos ali, usando a fórmula do slide anterior, eu chego em menos 33 megajoules por quilograma, menos significando que eu tenho que dissipar, porque isso é um delta de energia. Né? Se fosse positivo, eu teria que... o lançamento é um delta positivo de energia. Né? E o pousamento é um delta negativo. Mas quanto que é 33 megajoules por quilograma? Isso é muito ou pouco? Então, vamos pegar aqui, ó. A Soyuz é uma cápsula super pequena, as cápsulas da Apollo beirava 10 toneladas. Então, um delta de menos 2.900 quilos, um delta de menos 95 gigajoules. 95 gigajoules é muito ou pouco? Eu faço essa analogia em caminhões de areia. Então eu peguei um caminhão, 100 toneladas de brita, a 100 km na Bandeirantes. Aí ele aciona os freios o guarda parou ele, quer ver a nota fiscal e tal, da areia. Ele vai dissipar, né, para chegar a zero, ele vai dissipar menos 0,02 gigajoules. Ou seja, essa cápsula, ela vai dissipar o equivalente a 4.800 caminhões. Tá? Agora, pensa no disco de freio, por isso que eu uso essa analogia. 4.800 caminhões tem 4.800 vezes 6 discos de freio. Então, você tem
talvez 1 quilômetro quadrado de área de disco de freio para dissipar toda essa energia. A cápsula da Soyuz só tem aqueles metros quadrados da cápsula da Soyuz. Então vocês imaginam o problema térmico que é, né, você absorver toda essa energia aí. E aí que é a parte interessante. Tá? Então, não é à toa que essa aqui é a Apollo 11. Isso aqui eu era criança, eu acordei para ver esse lançamento e tal. Né? Só um outro parênteses. Na verdade, eu tenho ligação, formei em aeronáutica e tal, mas antes eu morava com os meus pais nos Estados Unidos e meu pai trabalhava com um engenheiro que foi da equipe do Von Braun. Depois da guerra foi para os Estados Unidos e tal. E depois, esse sujeito foi professor aqui de São Carlos, da ESC de São Carlos. Tá? Professor Heinrich Peters. Eu conto sempre essa história. Então, a gente aqui de São Carlos, isso antes de existir ênfase em aeronáutica. Essas histórias são bem antigas, né? Como eu era criança e meu pai foi professor aqui da USP, então eu vivo essa universidade desde... Eu caçava passarinho nessas árvores, nem pode mais falar isso hoje, tá? Pô, passarinho em gaiola, né? Mas eu iria preso se eu fizesse, mas eu fiz isso bastante aqui. Mas então, voltando, não é à toa que elas chegam completamente queimadas. E eu quero agora fazer alguns cálculos com vocês, até para dissipar alguns mitos, assim, algumas, não é exatamente um mito, mas, porque não é mentira, algumas confusões, né? Então, vou pegar uma cápsula aqui e vamos olhar. O que acontece? Então, você tem na reentrada um escoamento supersônico. Vocês já fizeram escoamentos compressíveis? Não, né? Tá. Termodinâmica, vocês já fizeram? Acho que não também. Então, vocês vão fazer comigo. Tá? O professor Catalano foi meu professor de dinâmica dos gases. Tá? Então, na verdade, ele dava aula, tinha o professor Kamal da Unicamp, que vinha dar aula aqui e tal, isso no tempo que os bichos falavam, sabe? Mas então você tem um escoamento supersônico aqui, eu brinco que eu sou tão velho na USP, que o meu número USP é em algarismo romano, assim. Tá? Mas assim, é brincadeira, né? 35 anos de USP. Mas então você tem o escoamento supersônico, né? E aí você tem as várias áreas do escoamento que vocês vão aprender quando vocês fizerem McFlu e principalmente escoamentos compressíveis, né? Mas você tem duas coisas acontecendo aqui, tá? Que são importantes para o que a gente vai falar agora. Primeiramente, você tem o que é óbvio, atrito, tá? Vocês sabem que se você pegar um avião comercial, não sei acho que vocês têm essa noção. Pegar um avião comercial, está voando aí a 30 mil pés. Vamos supor, você abre a porta e pula do avião. O que vai acontecer com você? Vamos supor que você está agasalhado, né, ou você está voando, não a 30 mil pés, mas você está, que é bem pior, mas você está voando a, sei lá, 1000 pés. Só que a Mach 08, Mach 09. Na verdade, vou atalhar, né? A velocidade é tão alta que o atrito é tão grande que a primeira coisa que vai esmirilhar mesmo, é que nem tomar um jato de areia, toda a sua roupa vai sair do seu corpo, a pele vai erodir, né? Então, oi, pode falar. Não, com um avião não em movimento, né? Ou não de um avião comercial a Mach 08. Acho que é Baumgarten, né, que deu aquele salto, que é o salto mais alto, ele pulou de um balão. Então, a velocidade relativa dele em relação à atmosfera era 0. Tá? Então, não pode ter velocidade relativa. Mas, em suma, é o atrito. Né? E o pessoal que investiga acidente aéreo, por exemplo, se o sujeito cai de um avião, né, abriu uma porta, estourou uma parte do avião, a pessoa é ejetada para fora e chega no chão. Fora o impacto, né, tem toda uma degradação ali que eles conseguem, é meio mórbido, mas eles conseguem avaliar, por exemplo, a velocidade a que ele estava exposto por esse tipo de injúria, digamos. Tá? Mas então você tem atrito muito forte, né? Tão forte que ioniza o gás. Tá? Então, assim, você tem um escoamento
em que as temperaturas são tão altas. Imagina, você tem uma molécula aqui, ou melhor ainda, você tem nitrogênio, pode ser até o nitrogênio. Então, nitrogênio é N2. Então, você tem o átomo de nitrogênio. As temperaturas são tão altas, ou seja, a agitação molecular é tão alta, que esse átomo ele tem um núcleo e digamos, uma nuvem eletrônica. Quando ele faz ali o movimento browniano, né, os elétrons conseguem fazer a curva e o núcleo não, do átomo. Então, ioniza o gás, por causa das altas temperaturas. Então, você tem, vamos lá, as ondas de choque, alta temperatura, recirculação, a ionização, o cisalhamento, que é o atrito, tá? A ablação, isso aqui é o escudo térmico, que eu vou falar já já, e aí, digamos em azul aqui, o escoamento livre. Tudo isso tem que ser calculado, modelado e tomadas providências. Mas, vamos supor que a gente estivesse fazendo um projeto. O que seria necessário fazer inicialmente? Ter uma ideia da ordem de grandeza das temperaturas, porque eu estou falando aqui de proteção contra 200 graus, contra 200 milhões de graus, ou 200 mil, ou 20 mil, a gente precisa ter uma ordem de grandeza. Então vamos fazer isso, tá? Vamos fazer esse cálculo aqui. E aí que eu vou desmistificar uma coisinha. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que de todos esses efeitos, qual é o efeito mais importante para efeito da geração da temperatura? Eu vou responder, é uma pergunta retórica, né? É o atrito? Tá? É a compressão do ar, por exemplo, nessas regiões aqui, ó, do bordo de ataque, tá? Então, assim, a maioria das pessoas pensam em atrito, porque é o nosso dia a dia comum. E se você está no carro ali a 100 km por hora, você abre a janela, põe a mão para fora, você tem o escoamento estagnando na palma da sua mão, mas você não sente aquecer, tá? Mas vamos calcular isso. Então, o que está acontecendo? Eu coloquei uma situação simplificada. Aqui seria a superfície da cápsula, é mais ou menos onde está essa lente aqui, ó, tá? Então, tem escoamento incidindo aqui a 8 km por segundo. Vocês já fizeram McFlu? Não. Não, tá ótimo. Então, isso aqui vai ser o plano de voo. Tudo isso que eu estou falando aqui, vocês vão ver em algum momento. Vão sofrer, né? Mas é tudo muito intuitivo, tá? A gente sofre um pouco com a matemática da coisa e tal, mas assim, são intuitivos. Então, o que acontece quando o escoamento incide nessa superfície aqui, tá? O escoamento está a 8, a superfície, né, 0, relativamente 0, né? Na verdade é o ar que está parado e a cápsula que está andando, mas para efeito de raciocínio a gente pode pensar assim. Ora, é que eu estou preso no microfone aqui e tal, mas quando eu estou dando essa aula, eu ando paralelo à lousa, como se eu fosse o escoamento, aí eu encosto o ombro na lousa. O que acontece? A lousa vai frear o meu ombro e eu vou começar a girar. Tá? Esse efeito de desaceleração do escoamento aqui na superfície gera um perfil de velocidade, que vocês estão vendo aqui, né, que a gente chama de camada limite. Tá? E é meio simples, imagina... Bom, não vou ficar dando exemplo para vocês, porque basta, por exemplo, falar de um rio. A velocidade do rio é muito menor nas margens do que no meio do rio, por causa do efeito do atrito ali com as margens do rio. Tá? Então, eu tenho aqui uma desaceleração, que é esse cisalhamento, esse cisalhamento é esse escoamento assim, que eu faço assim com a mão para vocês visualizarem, né? Então, você tem o perfil de velocidades não perturbado, isso vai ser perturbado pela camada limite, né? Então, você vai, por exemplo, ter um perfil de velocidades aqui, por exemplo, como mostrado aqui à direita. E já que a gente está falando de altas velocidades, tem dois efeitos acontecendo aqui. Então, o efeito do atrito, né? De novo, faço assim com a mão, barulhinho na frente do microfone para vocês ouvirem. Então, você tem o efeito do atrito, vai gerar calor, e o efeito da compressibilidade, que eu já vou explicar um pouquinho melhor. Do atrito é bem intuitivo, né? Então, vamos calcular essas duas coisas. No curso de mecânica dos fluidos, isso, quando eu dou mecânica dos fluidos e eu calculo, a gente tem esses escoamentos assim, cisalhantes, a gente chama de escoamento de Couette, tá?
A gente modela, tem as equações, vocês vão estudar isso, não se preocupe. Tá? E é possível calcular o aumento de temperatura devido a esse cisalhamento. Essa figura, essa linha em vermelho aqui, representa, por exemplo, o perfil de temperaturas. E por que surgem temperaturas diferentes? Porque se você tem velocidades diferentes em camadas diferentes, você está tendo atrito entre as camadas. É o que a gente chama de escoamento de Couette, e aí não vou deduzir a forma. O T ficou bem atrás da estrela, bem na frente da estrela aqui, né? Então é μ a viscosidade dividido por 8K, K é a condutibilidade térmica do fluido, T ao quadrado. Então as contas estão aqui, eu peguei 8 km por segundo. Então você tem um pico de temperatura aqui de 5.732 graus. É bastante. Com certeza, esse cálculo mesmo é grosseiro, porque você já vai ter efeito de ionização, que não é levado em conta aqui no escoamento de Couette. Quando eu ponho a caixinha de ferramentas aqui, eu estou tirando uma fórmula do curso de escoamentos compressíveis. No caso aqui, nem é compressível, é cisalhante mesmo. Tá? E aqui eu coloquei uma tabela termodinâmica para tirar o valor da viscosidade, que é esse valor aqui. Então, 5.700 graus é o aquecimento devido ao atrito. É a ordem de grandeza. A gente tem alguns efeitos que estão sendo desprezados, por exemplo, o efeito de radiação térmica, a própria dissipação de calor através da superfície aqui, mas como a gente está, digamos, numa fase conceitual, que eu queria só calcular o delta de temperaturas, então essas aproximações não são importantes, porque elas, digamos, são conservadoras. Eu vou obter uma temperatura maior do que a que eu teria na prática. Isso, para mim, digamos, é trabalhar a favor da segurança. Eu considero uma temperatura maior. E aí, como eu estava dizendo, né, considerando todos esses efeitos, eu eventualmente teria uma temperatura um pouco menor. Então, eu estou sendo conservador, trabalhando a favor da segurança. Para esse tipo de situação, né, se você ainda por cima tiver um escudo ablativo ou uma pintura ablativa, o X15 uma vez voou com uma tinta cor-de-rosa, tá? E era meio esquisito, mas era ainda mais nos anos 50, né, que é mais ou menos quando foi feito, né? Então esse cor-de-rosa era porque era uma tinta ablativa. O que é uma tinta? O que é um material ablativo? O que é resfriamento ablativo? Tá? É fácil. Se você está com muito calor, molhe a sua camiseta. O que vai acontecer? Enquanto ela estiver evaporando, que eu digo a água estiver evaporando, você vai estar sendo resfriado. Por quê? Porque o calor está sendo usado para evaporar a água. O resfriamento ablativo é isso. Então, você tem aqui um material que vai entrar em ablação, quer dizer, vai evaporar, grosso modo. É que não é necessariamente evaporar, né? Mas ele vai evaporar e passar da fase líquida para gasosa. Tá? Então, ele vai evaporar, sublimar, né? Ou meia calabresa, meia mussarela, e vai roubar energia. Então, isso é o que a gente chama de resfriamento ablativo. Então, para essas aplicações, pode-se usar. Agora, o efeito da compressão. Como vocês não fizeram escoamentos compressíveis, então esse slide acaba sendo muito apropriado, porque está bem na base da coisa. O que acontece quando você comprime um gás? Oi? Tudo bem, a pressão aumenta, mas alguma outra coisa acontece? Claro, várias coisas acontecem. A densidade aumenta, mas aumenta a temperatura também. Vocês percebem isso? Você pode fazer isso com uma bomba de bicicleta, com uma seringa hipodérmica, por exemplo. Então, o fato de comprimir um gás aquece. Agora, o que está acontecendo aqui no escoamento? Então, essa superfície rombuda aqui, está representando aqui a parte rombuda da cápsula, e o escoamento está incidindo aqui da esquerda para a direita. Esse ponto aqui de impacto, essa região, a gente chama de região de estagnação. É tipo a camada limite que eu falei para vocês, só que agora o efeito é a compressão. Então, a analogia que eu faço é essa mãozinha aqui. O escoamento, o fluido, o ar atmosférico tem uma densidade, então, representada por essa massinha aqui, e ele é compressível, representado por essa molinha aqui.
Então, ele está vindo aqui a 8 km por segundo e está sendo desacelerado. Quem está aplicando força para desacelerar o escoamento é a cápsula. Então, a cápsula é a mãozinha ali, ó. Então, o que acontece? Na desaceleração, o escoamento, o gás está sendo estagnado, está sendo comprimido. Então, a mola se comprime. O que acontece? A temperatura aumenta. Vocês acabaram de me dizer que se eu comprimo um gás, né, a temperatura aumenta. E depois, tudo bem, né? Quando ele é reacelerado atrás aqui, nessa região, aí ele se descomprime, eventualmente, por causa da turbulência, que não volta exatamente na mesma a mola, na mesma pressão. Mas, para nós, é importante aqui, essa compressão vai gerar gás a alta temperatura nessa região, que vai estar em contato com a cápsula. Tá? Quanto é que é isso? Quanto é que é essa temperatura? Tá? A gente está calculando aqui. Então, aí é uma formulinha do curso de termodinâmica. Então, a gente está calculando o escoamento, quanto que a temperatura aumenta quando a gente comprime um gás. Tá? Então, na verdade, é uma equação de balanço de energia. Então, toda energia cinética translacional do gás se transforma em energia térmica. Tá? A gente fala entalpia, né? Energia entálpica. Então, a energia cinética se transforma em energia entálpica e eu consigo calcular isso, por exemplo, supondo que eu não tenho nenhuma outra perda. E isso é trabalhar a favor da segurança. Mas fazendo o cálculo, está aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando legal aqui embaixo, 31 mil graus. Então, aquecimento por atrito aquece milhares de graus, vamos falar assim, porque esse nosso cálculo é relativamente grosseiro. Mas o aquecimento por compressão aquece dezenas de milhares de graus. Então, o aquecimento por compressão é 10 vezes mais importante, mais perigoso, do que o aquecimento por cisalhamento. Tá? O problema é que diferentes regiões da cápsula, por exemplo, essa região aqui do bordo de ataque, dessa parte rombuda aqui, sofre mais compressão. Essa região lateral aqui, principalmente o entorno, sofre mais cisalhamento. Tá? Então, você tem que ter providências diferentes para regiões diferentes. E está aí toda a área da engenharia térmica. Eu trabalhei muito nisso no meu doutorado, tá? Com a parte térmica, não do satélite ou do lançador, mas das eletrônicas que seriam embarcadas ali nos satélites. Tá? Oi, fala. Quando a gente imagina algum veículo na velocidade, a gente imagina ele bem picudo, né? Mas aí, nesse caso, a parte que é contato direto do mar, com a estagnação, ele... Rombudo, né? Mas assim, tem vários aspectos para sua pergunta, várias respostas para a sua pergunta. Para quem não ouviu, a pergunta é por que a gente expõe a parte rombuda ao escoamento, sendo que uma aeronave e tal é mais afilado, né? Bom, primeira pergunta, porque o objetivo é dissipar energia, não é voar com mínimo atrito. Mas é possível pilotar minimamente a cápsula quando ela está nessa configuração. Eu vou mostrar o envelope de entrada e vou explicar como é que os astronautas conseguiam pilotar a cápsula. Pilotar no sentido como se fosse uma superfície de controle, simplesmente mudando a posição do centro de gravidade. Tá? Então, tem mais coisa, tem mais coelho no mato da resposta que eu te dei. Pode falar. Professor, o pessoal não chega a usar giroscópio lá dentro da cápsula? Olha, normalmente é para controle de atitude de satélite. Né? Eu não sei se tem algum, eu não conheço. Tá? Mas eu não sei se alguém usa, aí fica meio, né, para controlar a atitude. Tá? Realmente eu não sei. Vamos em frente aqui, né? Então vamos, agora sim, as duas perguntas foram interessantes porque a ideia do envelope de reentrada, que é outra coisa que é interessante. Então, voltando à nossa Soyuz, ela já está, né, já executou a manobra de interceptação da atmosfera, já separou as partes e só essa cápsulazinha aqui que vai entrar. Então começa o processo de pousamento, a fase 2 e a 3. Tá? As outras partes aqui vão seguir o seu destino e a cápsula tem que entrar numa orientação muito específica, que foi exatamente a sua pergunta, porque é a fase rombuda, mas também com ângulos muito bem definidos. Por quê?
Porque se ele errar esse ângulo dessa trajetória aqui, quer dizer, se tiver um pequeno desvio aqui, por imprecisão, o motor ficou acionado por 1 segundo a mais. É uma catástrofe. Tá? Vou mostrar por quê. Porque é o seguinte, se você entrar com um ângulo muito fechado, como está aqui, a energia a ser dissipada é a mesma. É toda aquela energia orbital. Mas você vai ter, digamos, um tempo de dissipação muito menor. É que nem, digamos, se pagar à vista, ou em 5 prestações, ou em 5.000 prestações. Tá? Então, se você fechar muito o ângulo, você vai ter forças excessivas, aí as pessoas que estão dentro da capa podem não resistir, ou temperaturas excessivas, ou força, temperatura, aceleração, eu queria falar acelerações, porque assim, a questão da força pode ser um problema para as pessoas ou para o equipamento, ou para a própria integridade estrutural da cápsula, né? São 2 parâmetros de força. Mas também, se esse seu motor funcionou de menos, você pode eventualmente se reinserir na órbita, tá? E aí, em vez de voltar em 15 minutos, você vai voltar em 15 dias, por exemplo. E aí você vai morrer, porque vai acabar o oxigênio, etc. Então, assim, existe uma janela de reentrada muito específica, muito estrita. Como é que a gente calcula essa janela? Eu vou mostrar para vocês. Essa janela a gente chama de envelope de reentrada. A palavra segura ali é porque ela tem uma conotação especial que eu já vou explicar, porque ela atende todos os critérios de segurança e ela é não balística. Tá? Bom, eu coloquei aqui, já comecei a colocar algumas referências, né? O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma parte desse trabalho, que eu estou citando ele porque eu achei ele meio didático, assim, né? Não que seja extensivo ou compreensivo. Então, nós vamos fazer um negócio que é o seguinte, eu vou explicar como é que vou voltar um slide aqui, como é que a gente calcula esse slide, ou essa trajetória de reentrada, ou mais do que isso, os limites dessa trajetória de reentrada, que é essa parte fosca branca aqui, ó, né? Só que aqui no slide eu tenho o quê? Coordenadas espaciais, x, y, por exemplo. Eu vou criar um outro tipo de eixo aqui, que seria a altitude orbital, que é o que me interessa, e a velocidade da cápsula, para fazer os cálculos. E depois, no fim, aqui eu já estou indo para a parte final, nós vamos analisar o pouso do Falcon 9 e o pouso da Starship. Então vamos lá. O primeiro limite que a gente encontra nesse diagrama de fase aqui é o limite de planeio, tá? Esse limite, ele é interessante planar. Por quê? Porque quanto mais você plana, mais prestações para a sua dívida, digamos. Tá? Então, por exemplo, ter asas, que é o caso do ônibus espacial, permite uma grande razão de planeio. Ou aquelas cápsulas, é uma razão de planeio péssima. Números. O ônibus espacial, que era considerado pelos astronautas, né, como um tijolo voador, era alguma coisa como 1 para 10. 1 para 10. Tá? 1 para 10, ou seja, ele anda 10, afunda 1. Tá? Para vocês terem uma ideia, professor, quando eu falo assim, quando procura exemplos do dia a dia. Pássaros. Qual é a razão de planeio de um urubu? Tá? Bom, e não estou falando se ele pegar uma corrente térmica. Do urubu eu não sei, mas deve ser alguma coisa como 1 para 30, 1 para 50. Tá? O pardal, pardal, pomba, rolinha, esses passarinhos que eles chamam de voo pulsado. Ele bate as asas várias vezes e rapidamente, aí fecha e começa a cair. Aí quando cai um pouquinho ele bate as asas de novo. Então pássaros de voo pulsado tem mais ou menos essa razão de planeio. 1 para 10, 1 para 8, 1 para 5. Tá? 1 para 5 já é muito baixo. Tá? Talvez uma pomba muito, né, muito avantajada. Tá? Mas então o ônibus espacial tem mais ou menos a razão de planeio dos pássaros de voo pulsado.
e era considerado um tijolo voador, portanto muito menor que um avião comercial. E as cápsulas com aquela geometria rombuda, 1:4, sabe? Realmente é um pouco melhor que uma pedra caindo assim, tá? Mas esse limite azul a gente calcula em função das forças de sustentação que a cápsula é capaz de gerar. Então, se for uma asa, e vocês vão fazer os cursos de aerodinâmica. Aliás, acho que é o Fernando que dá mesmo aerodinâmica, né? Bom, não sei se foi no meu. Era o professor Mike, o meu professor de aerodinâmica foi o professor Mike, que é o patrono desse anfiteatro aqui. Mas então, vamos lá. Esse é um limite que eu gostaria de estar acima dele, digamos, porque é interessante ter uma alta razão de planeio. Mas, né, eu tenho um máximo, então, assim, o meu envelope, ele obrigatoriamente está abaixo dessa linha azul. E eu tenho interesse em funcionar o mais próximo possível dela. Então, esse, digamos, é a parte boa aqui do envelope. As partes ruins, temperatura. Então, essa curva de temperatura, eu calculo exatamente como eu calculei ali nos slides anteriores, aqueles 31 mil graus e aqueles 5.700 graus. Só que de maneira um pouquinho mais elaborada, explicada aqui nesse artigo, tá? Mas é exatamente a mesma coisa. Então eu tenho velocidades e a altitude aqui é importante porque a densidade do ar varia com a altitude, então você leva isso em conta no seu cálculo. Esse é o plus a mais, como a gente diz aqui em São Carlos, nesse cálculo aqui. Então temperatura a gente calcula, e aí outras coisas que eu não expliquei, né? Faltou explicar o seguinte, que então isso aqui são os meus limites máximos de temperatura que eu alcanço, e aí entra, por exemplo, a parte de materiais, né, o quanto meu material aguenta, etc. Tá? E outros limites que eu não expliquei, não elaborei, eu só mencionei. Então, por exemplo, a desaceleração máxima que eu suporto, quando eu digo os tripulantes. Então, o ser humano suporta alguma coisa como 10 Gs. Provavelmente ele vai desmaiar com 5, 6 Gs, mas assim, falando em termos de extremos, 10 Gs. Um piloto de caça treinado aguenta isso, né, com roupa especial, etc. Tinha um médico na NASA, nos anos 50, que fazia experimentos. Ele era o corpo de prova, né, ele era a cobaia. Ele se colocava era um trilho e uma plataforma ali, parecia um mini trem, né? Com motor de foguete, e ele aguentava assim 30 Gs durante meio segundo. 30 Gs, para vocês terem uma ideia, se você se submeter a 30 Gs por um tempo, eu não sei dizer exatamente quanto, mas, por exemplo, os olhos vão saltar da órbita, o seu cérebro se desprende, então é um negócio terrível. E eu falo isso porque talvez alguns de vocês vão trabalhar com acidente aéreo. E é o tipo de injúria que você vê nos passageiros quando sofrem um acidente aéreo. Tá? Por isso que as cadeiras dos aviões são projetadas para acima de uma certa desaceleração, os parafusos se quebram. Né? Senão o sujeito morre preso no cinto de segurança. Né? Tudo bem, pode morrer esmagado. E é meio mórbido falar isso, mas faz parte da nossa profissão. Né? Bom, eu não segui a engenharia aeronáutica profissional, né? É mais um hobby meu. Então, desaceleração que pode ser devido a pessoas ou devido a equipamento. Então, você tem equipamentos que, né, podem ter uma limitação geralmente bem maior do que esses 10 Gs. Né? Tem uma aplicação que eu falo no livro e no curso, que é a do canhão espacial. Né? É até alguns TCCs do pessoal do curso, é fazer um canhão espacial para lançar minérios, por exemplo, da Lua em direção à Terra, ou de algum desses asteroides, do cinturão de asteroide. Porque como a velocidade de escape é pequena, então é interessante. Então, né, a gente faz o cálculo ali com 1000 Gs, com 200 Gs, 300 Gs, são acelerações que equipamentos conseguem sustentar. Obviamente, o max Q é a máxima pressão dinâmica, que é aquela temperatura máxima de 31 mil graus, a gente calcula do mesmo jeito, só que no caso é estrutural, porque também, imagina, o foguete é um cilindro, né? Se você comprimi-lo,
eventualmente ele vai flambar. Como você pegar o professor de estruturas pega um canudo, normalmente vem em sala de aula com um canudo desse de Coca-Cola, né? E comprime, o que acontece com esse canudo? Uma hora ele quebra, é uma flambagem, tá? Então, assim, quando a gente leva em consideração todos os limites, digamos, do bem e do mal, a gente, né, o projeto precisa ter uma região em que você consegue vir da sua altitude orbital até o zero aqui e pousar. No caso aqui, então, quando a gente faz a interseção de todos os limites, aí sim, eu tive solução, né? Então, se eu pilotar minha cápsula aqui dentro, eu consigo pousar seguramente. Então, é o que elas fazem, né? No caso da Soyuz, ela é projetada para funcionar nesse envelope aqui. É possível ter algum controle, tá? Como ela entra, é a sua pergunta, como ela entra com a parte rombuda em direção ao escoamento, então eu não sei se é aqui, ó, depois aqui, ó. Como ela entra com a parte rombuda impactando no escoamento, tá? Se o centro de massa está alinhado com o centro das forças aerodinâmicas, ela vai voar de forma estável. Mas se você deslocar um pouquinho o centro de massa, como está mostrado aqui, você gera um torque. E aí a cápsula se reorienta, mas gerando agora sim, né, forças de sustentação. Tá? Por isso que ela é projetada para entrar com aquele ângulo de ataque. E como é que você muda o centro de gravidade? Vocês já foram na praia? Como é que chama? Pegar jacaré no mar? Sabe o que é jacaré, né? Tem a prancha de surf, o máximo que eu pego é jacaré, sabe? Mas não é surf, não. Jacaré é quando você anda deitado na prancha. Como é que você dirige? Você inclina para um lado, inclina para o outro, então você muda as forças hidrodinâmicas na parte de baixo daquela pranchinha. É mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. Mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, assim, você me perguntou de giroscópio, né? Só mudando o centro de gravidade é possível alterar essas forças aqui, e de fato, na Soyuz eu sei que eles usam muito isso. Deixa eu ir em frente aqui, né? Então a ideia é você vir diminuindo a velocidade dentro do envelope até uma altitude em que você aciona os paraquedas. O ônibus espacial tem uma razão de planeio muito maior, então ele consegue distribuir mais essa dissipação toda, com isso ele economiza em escudo térmico, só que, né, isso aqui é aquela observação que eu tinha feito, durante toda essa trajetória aqui, ele vai girando e fazendo várias manobras, que nem a história da televisão de cachorro lá, aquelas frango assado na padaria, né? E aí no fim o pouso final, a zeragem da velocidade horizontal é feita com paraquedas mesmo. Tá? Quando falha, né? Então um dos acidentes aqui aconteceu exatamente por isso, né? Você saiu do envelope aqui, essa curva vermelha aqui, né? E destruiu ali algumas das superfícies de controle, etc. E aí não conseguiu mais executar aquelas operações todas e repara, ele não só derrete, como ele desintegra. Então, excesso de temperatura, excesso de forças e, infelizmente, né, todas essas pessoas pereceram. Aí, já em aproximação para pouso, já estou quase no fim da aula, eu estou supondo que é até às 10 horas, correto? Tá, então era isso que eu preparei. Então, já em aproximação para pouso, e a Starship, e por que eu falei que só o pouso retropropelido serve para grandes cargas, tá? Então, vamos lá. A Starship ela tem uma razão de planeio boa, não é tão boa quanto a Starship ou qualquer outra parecida, tá? Tem uma razão de planeio boa, não é como o ônibus espacial, porque não é exatamente uma asa. Ela tem essas superfícies de controle e ela cai mais ou menos como cai um paraquedista. Como é que funciona? Eu nunca saltei, nunca vou saltar de paraquedas. Eu gosto de ter os 4 pés no chão, sempre, tá? Mas como é que o paraquedista controla a atitude? Então, por exemplo, ele encolhe uma perna dessa aqui, ele gera uma assimetria nas forças, então ele gira. Então, assim, mexendo com os braços e pernas, ele consegue
manobrar, que é exatamente o caso da Starship ou outras que estão sendo projetadas com o mesmo intuito. Agora, com que velocidade ele cai? Isso aqui é importante porque a gente vai fazer cálculo já já. Ele cai com uma coisa que a gente chama de velocidade terminal. Velocidade terminal é quando a força-peso, mg0, aqui eu posso usar g0, né, se iguala à força de arraste aerodinâmico. A força de arraste aerodinâmico é proporcional à área, proporcional à densidade do ar, claro, proporcional ao quadrado da velocidade, e esse Cx aqui é um coeficiente de atrito, que a gente calcula ou com CFD, são aquelas curvas coloridas que eu mostrei para vocês ali na cápsula, ou tem correlações empíricas para isso. Então, se eu quero calcular a velocidade terminal, é só resolver essa equaçãozinha aqui, calculo a velocidade terminal. Mas repara que depende da área também. Então, eu vou voltar nesse ponto, mas ter uma grande área, que seria essa área da barriga aqui da Starship, é interessante porque vai diminuir a velocidade terminal. E diminuindo a velocidade terminal, você diminui, por exemplo, a área do paraquedas, se for um pouso de paraquedas, ou o combustível embarcado aqui para o acionamento final do motor. Nós vamos voltar nesse ponto aqui, mas antes então vamos à etapa 3, que é a história do pouso final. Então agora sim vou falar de paraquedas, né, desses 3 sistemas aqui, paraquedas, pouso planado e retropropelido, portanto vou falar da lei do quadrado cubo, finalmente. Então eu tenho, né, aqui o retropropelido, esse aqui é o maior paraquedas utilizado até hoje, que é o paraquedas do booster do ônibus espacial, e aqui outras aeronaves, né, são considerados aviões, ou diria semi-aviões espaciais, porque eles pousam como avião, mas decolam como foguete, tá? Mas, seja como for, eles têm asas. Então, vamos lá. Agora sim, finalmente. Vamos comparar o pouso paraquedado, planado e retropropelido. Então, eu desenhei aqui a mesma carga. Eu peguei o astronauta bolinha. Ou paraquedas ou asa, seja como for, eu tenho que gerar o quê? Tenho que gerar força de sustentação para equilibrar o peso, correto? A força de sustentação, ou no caso força de arraste, no caso do paraquedas, depende do quê? Depende da área, acabei de falar para vocês. Então, a força de sustentação depende, bom, claro, do planeta ter atmosfera, e é o caso, e depende da área. Portanto, isso aqui é o mais importante aqui, ó. Depende do quadrado do fator de escala. O fator de escala é uma dimensão linear aqui do nosso objeto, falando genericamente. Tá? Ótimo. Então, o que acontece quando eu dobro a carga? Quer dizer, eu quero uma carga 2 vezes maior do que o meu astronauta aqui. Tá? Então, eu pego, por exemplo, referencialmente, eu posso pegar a altura, a cintura do astronauta. É que ele é esférico, né? Então, tanto faz. Mas então eu pego aqui o diâmetro do astronauta e multiplico por 2. O que acontece com a área? Para gerar a mesma força, eu tenho que multiplicar, né? Tem que multiplicar por 2, portanto, eu tenho que multiplicar por 4 o fator de escala. Então, moral da história, na medida em que eu vou aumentando o fator de escala, a asa vai aumentando com o quadrado do fator de escala. Essas figuras que eu gerei aqui para vocês, elas estão na proporção correta. Então, aqui eu dobrei o tamanho do astronauta e aí eu precisei quadruplicar o tamanho da asa. Né? Multipliquei por 3 o tamanho do astronauta, aí eu precisei multiplicar por 9 o tamanho da asa. Tá? Por quê? Né? O astronauta aumenta proporcionalmente ao fator de escala, mas a asa, ou a área que eu preciso, tem que aumentar com o quadrado do fator de escala. Tá? Então, essa é a tal da lei do quadrado cubo. Né? Ela afeta, assim, milhares de coisas. É porque uma coisa depende da área, outra coisa depende do volume, outra coisa depende linearmente do fator de escala. Né? Isso afeta não só os astronautas e paraquedas, etc., mas afeta aeronaves. Então, por exemplo, aqui tem um caso real, né? Comparando o A320 com o A380. E isso é interessante porque é a mesma plataforma de produtos. Então, para mostrar para vocês, eu peguei aqui
dois parâmetros dele. O Max Takeoff Weight do 380, quer dizer, o máximo peso de decolagem do 380 e do 320. No caso do 380, 575 toneladas e o 320, 79 toneladas. E dividir pela área de asa que ele tem. Então, o 380 tem 845 metros quadrados e o 320 tem 123. Então, a gente chega nesses dois números interessantes aqui, ó, que é para decolar cada quilograma de avião, o 380 precisa de 1,47 metros quadrados de asa. E esses mesmos quilogramas de avião no 320 só precisa de 0,64 metros quadrados. Mostrando exatamente isso que eu estava mostrando aqui para vocês. Se você aumenta a escala, no caso da aeronave, a asa tem que aumentar desproporcionalmente. Tá? E de fato, se você olhar, né, um do lado do outro, é exatamente isso. As figuras que eu mostrei estão todas em escala. Inclusive, essa figura eu gosto de mostrar porque ela mostra um outro problema do A380. Dos meus aviões é o preferido. Às vezes eu estou trabalhando no meu escritório, tem uma tela do lado, se eu não estou usando, eu ponho lá o aeroporto de Heathrow, por exemplo, e fico olhando os aviões pousar lá, sabe? Eu sou observador, minha esposa é observadora de pássaro, né? É ornitóloga, né? E eu gosto de ver avião, pássaro de alumínio, né? Mas então, o problema da infraestrutura aeroportuária. Então, ele foi descomissionado. É que eu preciso falar uma outra coisa também. Eu tenho um slide aqui, que é esse aqui, ó, da lei do quadrado cubo, e se aplica não só às aeronaves, mas se aplica a qualquer modal de transporte. Porque pensa comigo, até não olhe muito para o slide não, mas né, a receita da aeronave depende do quê? Depende do volume, porque é a quantidade de carga ou a quantidade de passageiros que você consegue pôr dentro. Tá? Então, a receita depende do volume, que depende do cubo do fator de escala. Tá? Agora, o custo operacional da aeronave depende do quê? Depende, por exemplo, quando eu falo depende, majoritariamente depende. Então, a receita depende do volume, que depende do cubo do fator de escala, e o custo operacional depende do gasto de combustível, que depende do atrito, que depende da área, que depende do quadrado do fator de escala. Então, se você aumentar a escala da aeronave, a sua receita aumenta com o cubo do fator de escala e a despesa aumenta com o quadrado do fator de escala. Então, é interessante você ter grandes aeronaves, grandes navios, grandes trens. E é essa figura que eu estou mostrando para você. A referência está aqui, dos vários modais. Isso aqui eu já estou falando de engenharia de transportes. Tá? Inclusive tem carga e não carga, e tem aqui alguns carros. Tinha um gráfico que eu mostrava que era bicicleta. Mas então, dá para ver, né, que isso aqui é o custo energético, tá, em relação à velocidade de transporte. Então, assim, às vezes é um pouco difícil de interpretar pela figura, mas é mais fácil mostrar o efeito. Então, o transporte marítimo tende, né, cada vez mais a navios gigantescos, supertanqueiros, superpetroleiros gigantescos, tá? Transporte rodoviário, mesma coisa, é que aí está limitado muito pelas vias. Na Austrália, por exemplo, que você tem, ali no Outback, você tem 100 quilômetros de reta, por exemplo. Então, você tem minas ali que transportam minério de rodotrem, tá? Então, são caminhões. Essa foto aqui tem 4 só, mas tem rodotrens de 12 carretas, tá? E o avião é a mesma coisa. O 380 é o meu predileto. Ele foi descomissionado, mas por razões aí logísticas, a infraestrutura aeroportuária, tá? Uma série de outras diferenças. Essas coisas todas, no caso da aeroespacial, estão nesse livro aqui. Esse livro ele foi escrito pelo cara que foi o coordenador do projeto aqui, Curiosity Perseverance. Tá? Ele foi engenheiro-chefe aqui do programa, e ele conta todas essas dificuldades, e foi aí que eu vi essa história do quadrado cubo. Tá? Porque Marte tem uma dificuldade
meio específica, por não ter uma atmosfera muito densa, você pode executar a aerofrenagem, mas o pouso final não, porque aí a área do paraquedas teria que ser muito grande, proibitivamente grande. Tá? Então tudo isso está descrito aqui, eu não vou entrar muito no detalhe, só faltou eu colocar o livro do X-15 aqui, mas depois eu procuro para vocês. Bom, então eu estou mostrando para vocês que se for paraquedas ou asa, depende do fator do quadrado, tá? E isso acaba sendo inviável. Mas como é que é o pouso retropropelido? Pouso retropropelido, a geração da força de sustentação aqui, ou de frenagem, digamos, só depende da taxa de queima de combustível. Isso você consegue simplesmente aumentando a velocidade da bomba de combustível no motor. Tá? Então não depende do fator de escala. Né? Ou seja, se eu dobrar, quer dizer, eu parto de uma situação 1 para 1 aqui, inicial, se eu dobrar o tamanho da carga, simplesmente eu dobro o consumo de propelente. Tá? Se eu triplicar, eu triplico e assim por diante. Entende? Então, assim, tanto a força propulsiva quanto a carga variam com o fator de escala. E eu não tenho mais aquele efeito que eu falei para vocês, da asa ou do paraquedas crescer desproporcionalmente. E mais, eu posso ainda, parte do serviço, digamos, de dissipação, eu posso fazer na queda livre. Tá? Já estou quase terminando aqui, pessoal. Então, eu vou, por exemplo, na queda livre, boa parte da dissipação vai ser feita aqui na velocidade terminal, e aí é interessante ter a área grande, e o pouso final, ou seja, eu só vou ligar o motor, né, no pouso final ali, ó. Tá? Então, boa parte do trabalho é feito aqui pelo próprio atrito aerodinâmico, e o acionamento ali do motor é só para zerar a velocidade, tá? Final. Então, deixa eu acelerar um pouquinho aqui, que eu estou com... Agora sim, estou no finzinho da aula. Vamos analisar dois casos reais, que é o Falcon 9, esse aí tem voado praticamente toda semana, tá? E a gente tem muitos dados. Então, a missão, como é que é a missão do ônibus espacial, do booster? Eu vou analisar o booster, na verdade. Então, você lança ali mais ou menos a 60, 70 km de altitude, separa, né, o main engine cut-off, separation, etc. O booster vem em queda livre. Na verdade, aqui, ele continua subindo, tá vendo? O apogeu da órbita é aqui em cima. Tá? Então, isso aqui está no espaço, nas missões do Falcon 9. Quando ele volta, ele começa a entrar na atmosfera, ele aciona, eu acho que eu tenho isso aqui, ele aciona o motor para diminuir um pouco a velocidade, para não entrar com muita velocidade na atmosfera. Então, isso aqui não é o pouso, por isso que é pouso e pousamento. Não é o pouso, é só uma manobra, né, de desaceleração, portanto, na fase 2 do pousamento. E o pouso final, tá? Esse sim é o landing burn. Eu pus aqui os termos, né? A velocidade terminal do Falcon 9, caindo na vertical, 370 metros por segundo. Esses dados aqui eu já vou mostrar de onde eles vêm. Então, eu peguei aqui um lançamento. Tá? Antigamente, a SpaceX não era muito cuidadosa, os dados da telemetria eram super abertos. Tá? Dava para a gente, né, hackear, entre aspas, isso aí. Agora, eles têm aqui esses vídeos. Esse aqui é o vídeo do qual eu tirei esses dados que eu vou mostrar para vocês. Então, acho que a cada 10 segundos, eu lia o que eu tinha aqui em termos de velocidade, tempo e altitude. Tá? A única coisa é que eu vou mostrar o gráfico para vocês. Como essa velocidade é minha velocidade absoluta, tá? Eu vou plotar para vocês a velocidade vezes o sinal da velocidade VZ. Ou seja, se a altitude está aumentando, a velocidade é positiva. Se a altitude está diminuindo, a velocidade é negativa. Só para mostrar a fase da trajetória que ele está subindo e a fase que ele está descendo. É só uma maneira diferente de apresentar os dados. A equação que governa o lançamento, isso que eu chamo lá de modelo quase terraplanista, tá? Essa equação, na verdade, é a lei de Newton, né? Aceleração do foguete,
é a força propulsiva, a força de arraste aerodinâmico, tá vendo ali? Por isso que eu tenho o sinal da velocidade, para saber se a força de arraste é contra o movimento ou a favor do movimento, e a força peso, tá? E aqui eu não estou considerando a variação do G0. Simples, né? Então esse está o gráfico aqui, olha. O gráfico dos dados reais desse lançamento e, né, vocês podem fazer, né, esses do Falcon 9 tem pouca variação, a não ser quando é um lançamento para um satélite geoestacionário, por exemplo. Mas então olha que interessante. Amarelo, esses gráficos são os gráficos aqui, dessa telemetria aqui, ó. Então em amarelo a altitude, sobe, 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 tá vendo aqui, em azul seria a velocidade vezes o sinal da velocidade. Então a velocidade aumenta, 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 chegou aqui mais ou menos, eu falei 120 km, né? Desliga o motor, falei 70 km, é mais. Desliga o motor, o booster continua subindo, porque ele tem inércia, tá? A velocidade começa a diminuir, isso aqui, essa diminuição é por causa da atração gravitacional. Tá? Aí ele chega no apogeu, começa a cair, começando a cair a velocidade muda de sinal, mas isso é porque eu estou plotando a velocidade vezes o sinal da velocidade VZ. Nessa região aqui que é importante, está vendo? Ele está caindo, 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 numa altitude que está bem acima, né? Ele está aqui a 120, 110 km por hora, aqui está mais ou menos a 80 km por hora, perdão, quilômetros de altitude. O problema é que ele vai entrar na atmosfera a uma velocidade de 2,5 km por segundo. Então é demais. É aqui que ele aciona o motor para diminuir um pouco a velocidade. Tá? Aí diminui a velocidade e aí nesse trecho final aqui que ele cai com os 370 metros por segundo de velocidade terminal. E é só no finzinho que é o landing burn. Tá? Nessa fase aqui ele consegue já acionar as aletas, mas é um detalhe. Tá? E, bom, então isso aqui é a parte da equação. Né? Então, aqueles 370 eu tirei exatamente aqui da telemetria, não cheguei a calcular. Tá? Ótimo. Então, vamos analisar esse gráfico, depois a gente faz a mesma coisa para a Starship, e é isso. A missão inteira tem esse gráfico aqui naquele, lembra, altitude e velocidade. Tá? Esse aqui é o nosso, a gente chama isso em engenharia de espaço de fase. É uma forma mais, eu diria, profissional, mas mais rica de apresentar os resultados, vocês vão se acostumar com isso. Então, a vantagem disso aqui é o seguinte, para analisar só o pouso, eu não preciso analisar a missão inteirinha aqui, ó, tá? Porque eu posso integrar essa equação aqui, olha, posso resolver essa equação aqui no sentido direto da passagem do tempo, seria aqui no anti-horário, ou simplesmente considerar uma espécie de lançamento ao contrário, que é só o trechinho azul aqui. Tá? Então eu posso, por exemplo, pegar a equação do slide anterior, que é a equação original, e quando o tempo passa no sentido correto, a massa minha de propelente, que é esse M aqui, claro, é a massa total menos o consumo de propelente. Tá? Conforme você vai consumindo, você vai virando fumaça, vai deixando de ser massa no foguete. Tá? Mas eu posso fazer uma integração com o tempo passando ao contrário, aqui, ó, tempo reverso. É a mesmíssima equação, a única diferença é que ao invés da massa diminuir, a massa aumenta. Tá? Eu estou mostrando isso porque é a técnica que a gente faz para analisar o pouso retropropelido. Tá? Eu sei que é meio rápido e tal, mas a ideia é vocês só verem como é que as coisas são feitas, não necessariamente entender como as coisas são feitas agora. Né? Então vamos lá, eu vou analisar realmente só a parte final. MDF não é um tipo de madeira, não, tá? É o método das diferenças finitas, é uma técnica numérica de integração, vocês vão fazer métodos numéricos. Tá? Isso aqui eu faço no Excel, só para vocês terem uma ideia de tão simples que é. Né? E agora sim, vamos lá. Os meus cálculos, alguns cálculos referenciais, né? Se eu tivesse uma aceleração infinita, quer dizer, se eu pudesse queimar todo o propelente de pouso num tempo infinitamente pequeno. É como se fosse um tiro de canhão ao contrário. Tá? Então, isso para a gente calcular a quantidade de propelente necessária,
para desacelerar a zero aquela velocidade de 370 metros por segundo. O cálculo está feito aqui. Isso aqui é a equação de Tsiolkovsky, que a gente chama. Em aeronautiquês tem um outro nome, porque os aviões em geral voam na vertical, né? A maior parte do tempo. Então, vamos lá. Fazendo essa integração, o que a gente considera? Olha que interessante. Dependendo se o planeta não tem atmosfera, Cx igual a zero, ou com Cx pequeno ou com Cx grande, aí depende do atrito, né? O fato é o seguinte, de fato, se você queimar o seu propelente, digamos, quer dizer, quanto maior, vou começar a explicação de forma contrária, quanto maior o Cx, mais rapidamente, né, você consegue alcançar essa situação limite, que é a situação ideal, que é queimar o mínimo de propelente, que é o 3,89. Tá? Então, ter Cx é bom, ter atrito é bom, foi a sua pergunta, por isso que a gente entra com a fase rombuda da cápsula, e é por isso que é interessante a Starship cair de barriga, né? Porque aqui ela vai ter mais área e mais atrito, mais Cx. O booster cai na vertical, então tem menos área, e, né? Aí a questão do atrito é meio relativa. Tá? Então, moral da história, quando a gente... isso aqui no curso era uma sugestão do TCC, porque esse resultado mostra uma coisa perigosa, né? Que eles chamam de, em inglês, suicide burn, né? Uma queima suicida. Porque está mostrando o seguinte, que o mais eficiente, quer dizer, qual é a menor quantidade de propelente que você consegue ter para desacelerar aquelas toneladas? Isso é comparado com o peso do paraquedas ou o peso das asas, né? A menor quantidade de propelente você alcança quando você queima a máxima quantidade de propelente no menor tempo. Então é mais ou menos assim, você está andando de carro, lá numa avenida, lá na frente o sinal ficou vermelho. Digamos que você está a 60 km por hora numa avenida, lá na frente o sinal ficou vermelho. Você tem duas estratégias de frenagem. Você pode ir freando devagarinho, e chega ali com velocidade igual a zero no sinal vermelho, ou você continua a 60 km por hora, quando você chegou no limite do limite, você pisa com tudo no freio. Tá? Só que se você não tem freio e precisa usar um retrofoguete para desacelerar, então esse resultado está mostrando o seguinte: a menor massa de propelente que você precisa é quando você realmente esperar até o último segundo e ligar o seu motor no máximo. Fala. Não, é porque essa técnica de ativação, ela é 100% automatizada. Se eles quiserem tentar fazer alguma hora, eles têm... Eu acho que tem que ser tudo com computador, porque primeiro que é um controle instável, né? Não é só desacelerar, você tem que vetorizar o empuxo, tá? Tem uma série de coisas lá. Lembra que, no caso, ela pousa numa balsa no meio do mar, né? Então, e outra, que é a história do Mechazilla, é mais sensível ainda, né? Mas vamos lá, só para eu acabar no horário, né? A Starship. Por que a Starship é super vantajosa? Então, esse 3,89 são os dados do Falcon 9, né? E, de fato, como ele não pousa com gente dentro, então ele faz o suicide burn, queimando praticamente a quantidade mínima teórica. Isso aqui é o mínimo teórico. Então, se você quisesse comparar isso com paraquedas, você teria que dimensionar um paraquedas e ver se ele pesa mais do que 3,89 toneladas. Só o paraquedas do booster do ônibus espacial pesa mais do que isso. Tá? Então, realmente... né? A Starship é a mesma coisa, ela tem um Cx super alto, porque ela cai de barriga, tem essas aletas aqui que geram um atrito danado. Tem uma área exposta, que é a área que a gente está falando, é essa área, a gente chama de área transversal, área molhada. Tá? Como ela cai de barriga, ela é maior, o booster cai na vertical, então é só essa área. Então ela tem um Cx maior, tem uma área maior, tá? E, bom, ela tem uma massa maior, mas a quantidade mínima, o mínimo teórico, é 4,67 toneladas, as equações vermelhas aqui, tá? Por causa desses termos. Agora, qual é o problema da Starship? Tá? Ela tem que pousar na vertical. O pouso final tem que ser na vertical. Tá? Né?
Isso aqui, deixa eu ver isso. Ela tem que pousar na vertical, só que ela cai de barriga. Né? Então, o que ela tem que fazer? Oi, pode falar. Como? Sim, tô falando, tô terminando aqui. É o último slide esse. Tá? Então, pousar de barriga, né? Ela vai ter uma velocidade terminal muito menor, tá? 1,8 toneladas, né? Só que ela tem que executar o belly flop, ela tem que fazer esse giro, tá? E isso envolve, de novo, controle, vetorização do empuxo, etc, etc. E aí ela pousa final. Os chineses, eu vi acho que semana passada, estão pensando em botar motor aqui para subida e motor aqui para pousar na horizontal, tá? E aí é uma questão de é bom ou ruim, tudo depende, é massa, faz a conta e vê se dá menor. Também foi uma sugestão de TCC, e é isso. Era um intervalo da aula, né? Então eu termino, agradeço e desculpe o atraso, eu conto muita história. Obrigado, pessoal. Dúvidas?